Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui um humorista, mas detonando Alan dos Santos, que é um bolsonarista que está foragido nos Estados Unidos. O humorista é o Danilo Gentili, que fez um texto longo, mas olha, eu já vi muita humilhação de bolsonarista, mas nesse nível eu confesso para vocês uma coisa assim, um esculacho público. Não me recordo de ver algo realmente do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui, então fiquem até o final do vídeo, vamos trazer detalhes aqui, olha coisas aí dos bastidores que o Danilo vai revelando, da proximidade que ele teve uma certa época com o Alan dos Santos, e como é que ele enxerga o Alan hoje. Vale muito a pena acompanhar isso aqui, só que antes quero pedir a sua ajuda, e hoje é uma ajuda muito especial que eu peço para todos vocês. A gente tem recebido mensagens nos comentários de pessoas falando que de repente pararam de receber notificações do YouTube. Então peço que você que está me assistindo confira se está inscrito, porque já ouvi dizer que do nada a pessoa aparece lá sem ter inscrição feita, sendo que ela já fez antes, ou que o sininho desativou, sendo que ela já tinha ativado antes. Então confira aí se você está inscrito, se não tiver, se inscreva. Confira se o sininho está ativado, se não tiver, ative o sininho. E claro, se puder, compartilha muito, porque a gente tem percebido que muita gente, de repente, tá mandando mensagem aí, achando estranho, pedindo até pra gente reforçar isso aqui junto com vocês, que é o que eu tô fazendo hoje. Então, bora espalhar o vídeo, trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Danilo Gentili tem uma newsletter que ele usa ali para desabafar na maioria das vezes. E a vítima, vamos usar esse termo aqui, da vez foi Alan dos Santos, que cá entre nós merece o que o Danilo Gentili vai escrever. Claro que o Danilo vai colocar coisas pessoais, quando eu digo merece, é do ponto de vista do que a gente percebe de fora. O Danilo é alguém que viu de dentro e conheceu o Alan dos Santos pessoalmente, vai revelar aqui detalhes, olha. O texto começa até meio que morno, vai subindo o tom, vai subindo o nível. Eu vou até cortar algumas partes, porque também nem tudo aqui nos interessa. Tem alguns palavrões pesados, eu vou tentar aqui dar uma controlada nesses momentos. Mas vamos lá então. Diz aqui o texto de Danilo Gentili, que é um humorista famoso, programa de televisão, acho que todo mundo aqui conhece, sabe quem é. Diz ele: na patética tentativa de sair das sombras da irrelevância, que é onde todo lacaio de déspota caído se refugia, Alan dos Santos tentou surfar no hype do dia e relinchou contra o meu vídeo de apoio ao Léo Lins. Não vou entrar na treta do Léo Lins, porque esse não é o foco do momento aqui nosso. Não vi tal vídeo do Alan. Só sei que ele fez esse vídeo porque o mesmo ficou o dia inteiro me marcando no Twitter para que eu visse. Mas não verei. Isso aqui deve irritar o Alan dos Santos. Porque o cara faz um vídeo, fica marcando o dia inteiro e o Gentili fala, não vou ver. Pronto, final. Alan dos Santos, ao longo dos anos, se atrofiou em uma figura tão bizarra e caricata que serve apenas como uma atração grotesca de um circo de horrores e não como alguém que deva ser ouvido. Hoje, Alan dos Santos resume a uma carcaça histriônica e afetada, cujo último grande feito foi ter passado vergonha ao demonstrar 0% de testosterona naquele chilique que deu na frente de Renato Trezoitão. Rimos muito dele. Alan dos Santos serve apenas para isso. Quem conheceu Alan dos Santos sabe que a inveja sempre foi uma das características mais marcantes desse famigerado narcisista. Ele se aproxima sempre puxando o saco de quem ele acha que tem alguma posição de destaque. E foi assim que ele se aproximou de mim por um breve período de tempo. Sempre tentou me abordar em lugares públicos onde ele sabia que eu estaria. Ele puxou muito o saco do Bacalhau do Ultraje, até fazer o músico apresentá-lo para mim. Depois disso, ele foi desleal com o Bacalhau, por julgar não precisar mais dele. Gente descartável como o Alan faz isso, descarta quem lhe serviu. Desde a primeira vez que esse cara abriu a sua boca deformada perto de mim e começou a proferir palavras mais deformadas ainda, ficou evidente que se tratava de uma má pessoa, um cara complicado. Domar o meu desprezo por tal figura em nome de alguma educação foi sempre um esforço da minha parte. Eu sempre tapei o nariz quando encontrava esse sujeito. Porém, eu sempre fui cordial com ele. Afinal, um amigo o apresentou para mim. Hoje, com uma quilometragem maior de vida e mais experiente, eu confesso que esse merda jamais teria usufruído da minha paciência. E eu jamais teria dado qualquer atenção para ele. Eu teria ouvido os meus instintos e tocado ele para longe desde a primeira vez
que esse asqueroso tentou se enfiar goela abaixo. Vocês estão percebendo aqui o nível, né, do que Danilo Gentili está escrevendo. E continua ele, repleto de devaneios narcisistas de grandeza que usa para encobrir a sua evidente baixíssima autoestima, Alan se revela à primeira vista como um cara que sabe que é feio, sabe que é burro, sabe que é irrelevante, mas que vomita superioridade para tentar se enganar do contrário, na esperança que assim também consiga enganar quem o ouve. Eu abro um parênteses, e consegue enganar muitos que o ouvem, e certamente se engana também. Porém, dizer a escrotidão é tanta que não consegue enganar ninguém, nem mesmo os desgraçados corruptos ao qual serviu em troca de dinheiro, e isso veremos a seguir. Bom, eu acho que ele engana sim, tem gente que confia realmente no Alan dos Santos. Só que tem gente que finge confiar, que finge acreditar, que finge gostar. Então, continua aqui o Danilo dizendo: as poucas vezes que eu encontrei pessoalmente, Alan puxou muito meu saco e sempre confessou em privado que sonhava ser uma grande estrela de TV, um âncora de jornal relevante, e ficava insistindo para que eu o apresentasse na Band, no SBT, na Jovem Pan, como se a única coisa que o impedia do estrelato era não ter sido apresentado ainda para a pessoa poderosa certa. Ele pensa que ainda não se tornou o Silvio Marinho, mistura de Silvio Santos com Roberto Marinho, porque todos o invejam, e não porque é uma figura sem qualquer carisma, competência ou caráter. Esse cara é o ressentimento em pessoa. Vamos lembrar a trajetória desse verme. É sempre bom lembrar porque alguns fudidos estão fudidos. Isso pode evitar que você, algum dia, tenha alguma piedade por ele e receba como pagamento uma facada nas costas. Após Bolsonaro ser eleito, Alan dos Santos passou a puxar sacos maiores, como o da família Bolsonaro. Na mão dessa família, ele encontrou a sua própria mamata e foi nomeado criador de falsas narrativas, perseguidor e carrasco digital do bolsonarismo. O pé rapado do nada passou a habitar uma mansão em Brasília, dar carteiradas por onde passava e perseguir colegas e amigos que nunca lhe fizeram mal algum. Ele coloca lá uma manchete: casa do Alan dos Santos, em Brasília, era mantida por Eduardo Bolsonaro. E ele disse numa conversa por WhatsApp: já estou no bunker, pago pelo Eduardo. Como foi público e notório para todos que frequentaram as redes sociais naqueles tempos, Alan comandou um esquema de assassinato de reputação, usando a estrutura e dinheiro duvidoso que recebeu dos Bolsonaros para perseguir críticos do governo. Ele foi comprado como um puxa-saco oficial. Aqui vai trazer uma matéria que Alan dos Santos tem sigilo quebrado por indícios de lavagem de dinheiro. Diz mais o Danilo Gentili: Alan chegou a tentar criar um Ministério da Verdade para a família Bolsonaro ao encabeçar um registro oficial da direita verdadeira. Quem não se cadastrasse e não fizesse a carteirinha bolsonarista proposta por ele, seria perseguido pelo bunker do Alan. Todo mundo que não aderia às narrativas bolsonaristas incubadas por Alan era comunista. Como Alan celebrava em público Pinochet, jogando comunistas de helicópteros, ficava fácil saber que todo mundo que ele considerasse comunista seria perseguido. Olhem esse print, é uma coisa assustadora, gente. Atenção, criem aplicativos e localizem quem comemora e promove o comunismo. Assim que o STF decidir, poderemos caçar essas pessoas e prendê-las, linchá-las nas redes sociais, publicar seus endereços, etc. Isso aqui é gravíssimo, hein? Essa galera aqui agora, que de alguma forma reclama de perseguição, mas eles é que gostariam de estar na condição de perseguidores. Continuando aqui com o Danilo, nem só de perseguir gente inocente e cortar cabeça de amigos vivia Alan. Ele também servia para passar pano para as mentiras bolsonaristas. Alan colaborou para os abusos do judiciário, hoje chora ser vítima disso. Eu, que sempre procurei tratá-lo com algum respeito, mesmo identificado que era um merda, também fui perseguido. Sem nunca ter feito nada de ruim contra ele, tendo atendido com paciência e gentileza todas as vezes que me procurou para encher o saco, sofri uma massiva campanha persecutória onde, junto com aquele gordo suado que fez a dancinha do coronavírus, encabeçou uma perseguição online usando muitos perfis fakes, se passando por gente real, copiando a chefia do SBT, pedindo que a família Bravanel me demitisse. Tal qual um capataz, ele fez isso a mando da família Bolsonaro, porque eu simplesmente não era submisso ao repassar narrativas que eles queriam que figuras públicas repassassem. Vejam só a gravidade da situação, hein, pessoal?
Alain comemorou quando investigações e prisões arbitrárias contra inocentes foram deflagradas pela ala da PF bolsonarista. Alain foi propagandista e pediu um golpe de Estado. Tudo que Alain reclama de Xandão, ele fez. Perseguiu, difamou, encabeçou linchamentos e executou quem conseguiu. E fez isso porque ganhava dinheiro e porque o seu ego estava nas alturas. Após todo o esquema bolsonarista ser desmantelado, o filho da vou colocar aqui, né, autoritário chamado Alan dos Santos, que com os recursos que teve perseguiu e cerceou a liberdade dos outros, perdeu a utilidade para o esqueminha da família. E tal qual Mauricídio Zambelli, foi descartado e ficou à deriva. Por ironia do destino, Alan, que sempre descartou pessoas que lhe foram generosas, hoje é um dos mais fétidos descartes do Brasil. Alan não é mártir nem vítima. Ele é um algoz que foi traído pelo próprio ego. Ele acreditou na própria ilusão que seria um grande predador e quando saiu para destroçar quem julgou ser presa, percebeu que o seu papel na selva era apenas servir como boi de piranha. Hoje Alan chora. Alan hoje xinga Xandão, mas mais uma vez faz isso por inveja. Se analisarmos todos os abusos que ele cometeu com o breve poderzinho que teve, é fácil constatar que ele é que queria estar sentado numa cadeira de juiz e executor. Alan só conseguiu se mudar para os Estados Unidos porque ganhou algum dinheiro, entregando cabeças de amigos e perseguindo colegas que nunca lhe fizeram mal algum. Alan covardemente se esconde nos Estados Unidos e nunca dá um pio sobre as vagabundagens de seus antigos patrões. Alan nunca teve culhão para falar qualquer coisa sobre Bolsonaro e seus filhos. Em solo brasileiro, sem usar perfis fakes, dando a própria cara à tapa, eu, Danilo Gentili, já falei e falo de tudo que quero da maneira que julgo adequada, tanto aqui no Não é Imprensa, onde ele publica o texto, como no palco e na TV. Durante todos esses anos, busco ampliar os limites da TV aberta para a independência de opinião. Enquanto isso, Alan se esconde embaixo da cama nos Estados Unidos, chora e finge ser machão. Alan é um verme completo, traidor, desleal, amante do dinheiro e do poder. Ele entregaria a própria mãe em troca de poder para cortar a cabeça de qualquer amigo que o tenha ajudado. Essa é a natureza desse verme, palavras duras do Danilo Gentili, hein? Não se engane, Alan dos Santos está colhendo o que plantou e pela maneira que continua perdida em sua inveja e mentiras ainda não colheu tudo o que merece. Não é um homem, é um verme com dentes de cavalo. Uma besta dessas deve realmente permanecer no esgoto. Bom, pessoal, então assim finaliza esse texto duríssimo, o humorista Danilo Gentili detonando aqui e denunciando Alan dos Santos. E é sempre interessante ver quando alguém como Alan dos Santos, que, repito, o único ponto aqui que talvez eu discorde, tirando as questões mais íntimas dos dois ali, em relação ao Alan, é achar que ele não engana ninguém. Eu acho que ele engana, sim, muita gente que admira o blogueiro ou, pelo menos, finge admirar. Então a gente traz aqui esse texto que escancara a hipocrisia desse pessoal que passou anos abertamente pedindo golpe. Eu autorizo o quê? Gritavam eles aí nas redes sociais, nas faixas. Alguns escreviam mesmo, pedindo intervenção, um golpe e tudo mais. Agora estão sendo investigados também por isso e negam até a morte, querem posar de defensores da democracia. É muita cara de pau achando que o povo é trouxa. Meus amigos, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.